O texto que eu vou apresentar a vocês é um pouco longo, mas não se preocupe, eu não vou me estender muito, porque as implicações e aplicações desse texto são muito simples e fáceis de ser absorvidas. Certamente você conhece esse texto, porque o Evangelho de João é um dos evangelhos mais lidos pela cristandade. Certamente as mensagens que você perceberá que fluirão desse texto são naturais para você, como deve ser para toda a cristandade. Nesse texto, o nosso Senhor Jesus Cristo ele vai responder às questões que foram levantadas pelos judeus nos versículos anteriores. Quando nós olhamos para o versículo 18, por exemplo, nós vamos ler a seguinte afirmação: por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era o seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Nós vamos perceber que os judeus, após o Senhor Jesus ter curado aquele paralítico no tanque de Betesda e ordenado que ele carregasse a sua maca, os judeus, ao olharem essa cena de um homem no sábado carregando a sua maca, os judeus ficaram irritados com isso e questionaram, dizendo: não te é lícito carregar a sua maca no dia de sábado. Aquele homem, ele diz que foi Jesus depois, quando encontra com Jesus no templo, descobre quem foi, e ele delata Jesus para os religiosos, e agora os religiosos se voltam contra Jesus. E aqui nós temos duas acusações feitas pelos judeus. Primeiro, que Jesus estava violando o Shabat, o sábado. Nós já aprendemos nos sermões passados que o Senhor Jesus não pode violar o Shabat, que ele não violou. Agora nós temos também uma segunda acusação. Eles afirmavam, por conta da afirmação de Jesus, lá no versículo 17, quando ele disse: meu Pai continua trabalhando até hoje e eu também estou. Por conta dessa afirmação, eles entenderam que o Senhor Jesus estava se fazendo igual a Deus, estava se igualando a Deus. Essa acusação é verdadeira. O Senhor Jesus, de fato, ele está se igualando a Deus. E o discurso que nós vamos ver agora, nos textos que nós vamos estudar, é o Senhor Jesus Cristo provando para os judeus que, de fato, eles têm razão nesse ponto. Eu sou igual a Deus, porque eu sou o próprio Deus. Então, o que nós vamos ver dos versículos que vai do versículo que vai do 19 ao 30, é que Jesus, assim como o Pai, também é Deus. Então, tal Pai, tal Filho. Essa é uma expressão comum que na minha infância eu ouvia muito. Essa expressão era usada, por exemplo, quando o filho fazia algo parecido com o que o pai fazia. Por exemplo, se o pai é alguém que toca violão, de repente o filho pega um violãozinho pequenininho e começa a imitar o seu pai, tal filho. O filho começa a jogar bola porque o pai é jogador de futebol e tal pai, tal filho. Porque é natural que os filhos procurem imitar os seus pais. Eles imitam coisas boas e coisas ruins dos seus pais, hábitos ruins e até pecados também. Então é natural que filhos imitem seus pais por observá-los, por contemplá-los. E é exatamente isso que nós vamos ver no texto que está diante de nós. Jesus vai trazer uma imagem que era vívida na mente dos judeus daquele tempo. E nós devemos nos apegar apenas à mensagem que Jesus quer transmitir, não aos pormenores dessa analogia. Jesus vai mostrar que assim como o Pai faz algumas coisas, Ele também faz. Então todo esse discurso, ou todo esse testemunho que Jesus vai dar acerca de si mesmo, é com a finalidade de provar que os judeus estão certos. Nesse ponto, quando afirmaram que Jesus ele se igualava a Deus. O Senhor Jesus Cristo ele não rebateu a primeira acusação. Quando os judeus disseram que ele violava o sábado, nesse discurso aqui Jesus não vai rebater essa primeira acusação. Por quê? Porque se Jesus conseguir provar a segunda afirmação, ou seja, a afirmação de que ele é Deus, então a primeira acusação também cai. Porque como nós vimos, Deus não pode ser acusado de violar o quarto mandamento, porque ele é Deus, ele é Senhor sobre o sábado, ele é soberano sobre o sábado. Então Jesus se proporá a provar
nesse texto que assim como o Pai é divino, assim como o Pai é Deus, assim como o Pai tem autoridade sobre o sábado, assim como o Pai tem poder ou atributos, Ele também tem. Portanto, tal Pai, tal Filho. Jesus lhes deu esta resposta. Eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, Ele lhes mostrará obras ainda maiores do que estas. Pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o Filho também dá vida a quem Ele quer. Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho como honra o Pai. Aquele que não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, Ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e deu-lhe a autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, os que fizerem o mal ressuscitarão para serem condenados. Por mim mesmo nada posso fazer, eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo. Então é exatamente isso que nós vamos ver no texto, que os judeus acusaram Jesus de estar violando o sábado, e isso se deu por conta dessa resposta que Jesus disse, lá no versículo 17, meu Pai continua trabalhando, e eu também estou trabalhando, e eu também continuo trabalhando, eu também trabalho. Bem, aqui logo no versículo 17, retrocedendo um pouco, não é o texto que nós vamos estudar hoje, mas aqui Jesus já provou para os seus leitores ou para os seus ouvintes que Ele é igual ao Pai em natureza, na sua natureza. Nós aprendemos isso há 2 sermões atrás. Ele é igual ao Pai em sua natureza. Nós vimos que essa afirmação de Jesus gerou um celeuma na mente dos religiosos daquele tempo, o que levou eles a afirmar que Jesus estava se igualando a Deus, Deus Pai. Nós vimos que no conceito judaico, os rabinos, eles entraram num consenso de que o Senhor, em nenhum momento da história, Ele parou de trabalhar. Do contrário, sua providência cessaria e o mundo seria automaticamente destruído. Então é fato que Deus jamais deixou de trabalhar. Mas também é fato que Deus não pode ser acusado de violar o 4º mandamento. Por quê? Porque Ele é Senhor sobre o sábado. Ele é o Criador do sábado, do dia e descanso. Então, quando o Senhor Jesus Cristo disse que o seu Pai continua trabalhando até hoje e que Ele também está trabalhando, Jesus claramente estava afirmando que Ele possui a mesma natureza do seu Pai. A saber que Ele é divino, Ele possui a mesma essência. Quando nós pensamos em Deus, nós podemos claramente afirmar que Deus, por 3 pessoas, com uma única natureza. Pai, Filho e Espírito Santo, e uma única natureza. Por isso nós cremos na Trindade. Quando Jesus disse, eu e o Pai somos um, Ele é uno no quê? Na sua natureza. São pessoas distintas, mas há uma única natureza. Então, quando Jesus disse que Ele faz a mesma obra, que Ele trabalha, ou seja, que Ele pode fazer algo no sábado, e mesmo assim Ele não viola o 4º mandamento, Jesus estava dizendo que Ele é de uma natureza superior a daqueles seres humanos, daqueles religiosos. Ele possuía a mesma natureza do seu Pai. Essa afirmação, como nós podemos perceber, foi um tiro de bazuca na cara dos religiosos que estavam acusando Jesus de quebrar o sábado que Ele mesmo havia criado. Então Jesus ele foi no âmago da questão e Ele está dizendo apenas que está imitando o seu Pai. Por que tal Pai, tal Filho? Se o Pai trabalha e eu sou filho do Pai,
Se eu sou da mesma natureza, da mesma essência, então eu posso fazer as mesmas coisas que meu pai, sem assim violar o quarto mandamento. Então, logo no versículo 17, nós já descobrimos que Jesus é igual ao Pai em sua essência ou natureza. Mas o texto que está diante de nós também aponta para outros aspectos de igualdade. Jesus é igual ao Pai em suas obras. Jesus lhe deu esta resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhes mostrará obras ainda maiores. Naqueles tempos, meus irmãos, diferente dos dias de hoje, era comum os filhos trabalharem com os pais, ou no campo, ou cuidando de gado, ou plantando, ou trabalhando em serviços como de carpintaria, por exemplo, como foi o caso do nosso Senhor Jesus Cristo, que aprendeu com seu pai adotivo José a trabalhar na carpintaria. Então o Senhor Jesus está trazendo à vista deles algo que era comum, uma imagem vívida na mente deles. Filhos aprendiam a profissão dos seus pais. Isso era óbvio, isso era algo natural. Antes da Revolução Industrial era assim que as coisas aconteciam. Por isso também era natural ter muitos filhos e dar preferência para filhos homens, porque eram forças para trabalhar no campo. E como esses filhos aprenderiam a profissão do pai? O pai, já com 10, 11 anos, levava para o campo e ensinava para os seus filhos todos os truques da plantação, do cuidado, de como cuidar dos animais, como proteger, ou no caso de Jesus, como construir uma mesa, uma cadeira. Porque o filho, ele faz aquilo que vê o seu pai fazendo. E é exatamente isso que Jesus está dizendo aqui. O filho não pode fazer nada de si mesmo, porque ele não nasce sabendo. O filho precisa aprender. Ele só pode fazer aquilo que vê o seu pai fazendo. Então o pai levava seu filho para o campo ou para a sua oficina e ele ensinava seu filho a trabalhar. Como? Mostrando como se faz. Porque o pai faz, o que o pai faz, o filho também faz, porque ele imita seu pai. E o texto diz, pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Ou seja, ele ensina, como se você é alguém que precisa ensinar um serviço para o seu filho, e ele vai assumir depois da sua morte, você vai ensinar para ele todos os segredos próprios da sua profissão. Porque você ama seu filho e você quer que ele continue a sua obra. Essa é a analogia que Jesus quer transmitir para os ouvintes daquele tempo. Meu pai me ama, eu estou imitando meu pai, tudo que meu pai faz, eu faço. O meu pai me ensinou. Essa é uma obra que eu estou repetindo. Como eu disse a vocês, nós não devemos nos apegar a muitos detalhes dessa analogia. E eu não quero que você fique pensando que o filho, de certa forma, é menor que o pai, ou essas elucubrações que possam surgir na sua mente. A ideia de Jesus aqui é apenas mostrar uma única verdade. Eu sou igual ao Pai. E para isso ele está usando um exemplo vívido na mente dos judeus. Então Jesus, ele é igual ao Pai, porque ele realiza as mesmas obras que seu Pai faz. Afinal, está o Pai, está o Filho. No versículo 21, nós aprendemos que Jesus é igual ao Pai em poder e soberania. Nós temos dois aspectos de igualdade nesse texto, nesse versículo. Em primeiro lugar, em poder. Jesus diz que ele tem o quê? O mesmo poder que o Pai tem para ressuscitar os mortos. Ele tem o mesmo poder. Bem, meus irmãos, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós descobrimos que lá houve algumas ressurreições. Por exemplo, o Elias, lá quando ressuscitou o filho da viúva, né, que estava morto, ressurreição. Mais para frente, Eliseu morre, é sepultado, de um tempo depois, é jogado alguém morto no túmulo de Eliseu. Essa pessoa volta à vida. Ressurreições da antiga aliança. Mas havia um consenso entre os judeus, um consenso correto, claro, de que somente Deus tem poder para trazer alguém da morte para a vida. Somente Deus tem poder para ressuscitar alguém, ainda que Deus usou a vida de Elias. Havia um consenso, correto? Repito, de que somente Deus tinha poder para ressuscitar alguém dos mortos.
Foi exatamente isso que o Senhor Jesus Cristo fez, lá no capítulo 11. Quando com a sua voz poderosa, simplesmente disse: Lázaro, sai para fora. Quando você chegar lá no capítulo 11, você vai perceber que os judeus ficaram assim, irritados demais com esse milagre. Porque esse milagre foi um balde de água fria nas acusações que eles estavam lançando sobre Jesus. Jesus foi acusado de ser igual a Deus. Essa era a acusação. E quando Jesus ressuscita Lázaro, você percebe que houve uma irritação avançada por parte dos judeus, exatamente por conta desse conceito. Somente Deus pode dar vida. Somente Deus pode ressuscitar alguém que está morto. Nós não podemos nos esquecer também que o foco de Jesus nesse texto não é falar sobre esse tipo de ressurreição. Somente. Mas é falar de um outro tipo de ressurreição. Porque quando nós olhamos para os versículos seguintes, nós vamos descobrir que a ênfase de Jesus nos versos seguintes é falar da ressurreição espiritual. É falar daqueles que foram chamados da morte para a vida espiritual. Jesus sim tem poder para ressuscitar os mortos fisicamente, mas essa não é a ênfase de Jesus aqui. Até porque ele estava diante de uma elite religiosa que ainda estava morta em seus delitos e pecados. Por ora, é importante que você guarde essa informação. Jesus está dizendo, mostrando aqui para os seus ouvintes, que ele é igual ao Pai em poder. Mas existe ainda um segundo aspecto de igualdade nesse texto. Jesus é igual ao Pai em sua soberania. Pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, agora o texto em vermelho diz assim: o Filho também dá vida a quem Ele quer. O texto claramente ensina que Deus Pai, assim como Deus Pai, o Filho também dá vida a quem Ele escolhe, a quem Ele quer salvar. Quando nós lemos Efésios capítulo 2, texto que nós estudamos há um tempo atrás, nós descobrimos dos versículos 1 a 3 que o homem é descrito da pior maneira possível. Logo no versículo 1, o homem é descrito como morto em seus delitos e pecados. Essa é a condição do homem sem Deus. O homem está morto. E a menos que haja um milagre, o milagre da ressurreição, a condição desse homem não poderá ser alterada. Pois, como diz Spurgeon, mortos não têm livre-arbítrio. Você pode testar isso. É possível. Passa num cemitério, chame um para tomar um café com você na tua casa, você vai perceber que eles não te responderão, porque eles estão surdos, eles são mortos. Mortos não respondem. Para um morto responder, é preciso que haja uma ação poderosa sobre a vida deles, revertendo a condição deles. Isso nós chamamos de ressurreição espiritual. Se isso não acontecer, continuará morto em seus delitos e pecados. Então, para que essa condição seja revertida, é preciso que Jesus soe sua voz poderosa em direção dos mortos e diga: venha para a vida. Porque se o Pai não der vida, não haverá vida. E agora Jesus está dizendo, assim como o Pai dá vida, agora Ele concedeu ao Filho também dar vida a quem Ele quer. Anote essa parte. Ele não dá vida a todos. Ele dá vida a quem Ele quer. Isso aponta para a sua soberania, para a sua vontade soberana. Assim como o Pai é todo-poderoso, é capaz de ressuscitar os mortos, eu também sou. Assim como o Pai é soberano sobre todas as coisas, inclusive Ele escolhe quem Ele quer dar vida, eu também sou. Porque tal Pai, tal Filho. Então Jesus está mostrando para os seus leitores essa verdade. Eu sou igual ao Pai, sim. É verdade, eu tenho o mesmo poder e eu também sou soberano. Mas existe ainda um outro aspecto de igualdade apresentado por Jesus no versículo 23. Jesus é igual ao Pai em honra, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. Jesus está dizendo, meus irmãos, que Ele merece, preste atenção, a mesma honra que é devida a Deus.
Nós sabemos, e os judeus sabiam disso, que existe certo tipo de honra que não pode ser atribuída aos homens. A Bíblia fala de honra, honrar o pai e mãe, é o 5º mandamento. Mas aqui nós estamos falando de uma honra diferente. Jesus estava falando que ele é digno do mesmo grau, nível de honra que Deus merece. Ou seja, ele está dizendo, a mesma honra que somente Deus merece, eu também mereço, porque eu sou igual ao Pai. E tem mais. Se vocês me desonrarem, vocês estão desonrando ao Pai. Porque quem honra o Filho, honra o Pai. Jesus está claramente dizendo, eu sou Deus digno de toda a honra. Eu fico imaginando as expressões dos judeus ouvindo tudo isso. Porque eles fizeram uma acusação contra Jesus. Você está se igualando a Deus. Esperava-se que Jesus fosse dizer algo contrário. Não, veja bem, vocês não entenderam bem. Não, também não é isso não. Que é isso? Eu ser igual a Deus? De jeito nenhum. Isso é uma blasfêmia. Você está doido? Aí Jesus pega e vira e fala, vocês têm razão. E agora ele fala assim, sabe essa honra que vocês tentam dar a Deus? Eu sou digno dessa mesma honra. Porque assim como o Pai merece honra, o Filho também merece a mesma honra. Porque tal Pai, tal Filho. Mas o texto avança e Jesus continua afirmando a sua igualdade. Agora Jesus é igual ao Pai em sua posição de justo juiz. Na antiga aliança, irmãos, Deus é claramente, a gente pode perceber isso em inúmeros salmos. Ele é claramente descrito como justo juiz. Deus é o juiz de Israel. Essa era uma imagem vívida na mente de qualquer judeu, principalmente daqueles que estavam diante de Jesus, que eram autoridades entre os judeus. Quando nós olhamos, por exemplo, a história de Abraão, quando Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, Abraão começa a apelar a Deus para a sua justiça. Lembra? Se tiver 50, aí vai negociando com Deus. Lá no versículo 25 do capítulo 18, Abraão recorre à justiça de Deus. Veja como ele chama Deus. Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti. Não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Na mente do judeu, isso estava correto. Deus é o juiz de toda a terra. Eu vou citar apenas mais 2 salmos, porque essa mensagem está em todo o Antigo Testamento. Mas no Salmo 7, verso 11, diz assim, Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta a cada dia o seu furor. Salmo 50, verso 6, os céus proclamam a sua justiça, pois o próprio Deus é o juiz. Ora, pense com a mentalidade daqueles religiosos. Eles sabiam que somente Deus podia julgar. Porque Deus é o único juiz. Ele é o soberano juiz. Aí Jesus, no versículo 22, diz assim, além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho. Agora o Filho julga? Jesus está dizendo que é Ele que vai julgar, porque o Pai confiou a Ele o julgamento. Aí você corre para o versículo 27, Ele deu autoridade para julgar porque é Filho do homem. Jesus não nega a sua humanidade aqui, nós temos uma referência ao Filho do Homem lá, que nos leva para o livro de Daniel. Mas ainda assim ele está afirmando não ser apenas um homem, está afirmando a ser Deus. Ele é igual a Deus, porque ele ocupa a mesma posição de juiz que Deus ocupa. Isso deve ter soado como algo extremamente conturbador para os religiosos daquele tempo. Jesus é o justo juiz. Se eles tivessem entendido essa verdade, se os corações deles tivessem sido abertos nesse momento, eles teriam cessado toda a conspiração para matar Jesus. Mas, como Deus chama quem quer, o coração deles permaneceu nas trevas e eles seguiram com o seu plano de matar aquele que um dia os julgará. Percebe a loucura? Eles se levantaram contra o juiz, ao qual um dia eles estarão na frente dele, e ele julgará as ações deles. Jesus está apenas imitando o seu Pai. Meu Pai é o juiz. Tal Pai, tal Filho,
eu também sou o justo juiz. Jesus também afirma sua igualdade quando ele prova que ele tem a mesma autoridade que o Pai para dar a vida eterna. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu lhes afirmo que está chegando a hora e já chegou que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e aqueles que ouvirem viverão. Nós já aprendemos em João capítulo 1, versículo 4, que Jesus é aquele autor daquele que criou todas as coisas, que ele é o autor da criação. Ele é o autor da vida. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. É o que está lá no versículo 4. Então nós já sabemos, está claro para nós e para todos nós, que Jesus é o autor dessa vida comum, vida física que nós temos. Você está respirando? É Jesus. É Ele quem dá a vida. Por exemplo, há um ano atrás, mais ou menos, eu trouxe ao mundo, Deus trouxe ao mundo meu filho, Hiro. Tem o mesmo DNA da mãe, mais da mãe do que do pai, né? Claro. É sangue, hein? Mas o Hiro é meu filho e é filho da Rose. Mas nós não somos autores da vida do Hiro. Foi Deus que gerou o Hiro no ventre dela. Jesus é o autor da vida. Então nós sabemos que Jesus é o autor da vida comum, a vida que temos. Mas o texto está apontando para algo mais profundo ainda. Jesus não é só autor desse tipo de vida, a vida natural. Ele é autor também da vida eterna, da vida espiritual. Como vimos há pouco, o homem nasce morto em seus delitos e pecados e por isso ele é condenado ao juízo. Versículo 3 de Efésios, capítulo 2. O homem está morto em seus delitos e pecados, lá no versículo 3. Ele é por natureza merecedor da ira de Deus. Nessas condições, essa condição do homem, não há nada que ele possa fazer para mudar a sua condição. O que ele precisa? Atente para o texto. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, ele precisa ouvir a poderosa voz de Jesus. Se ele não ouvir essa poderosa voz de Jesus, isso significa que ele permanecerá morto em seus delitos e pecados. Quando Jesus ele se apresenta à nossa sepultura espiritual e chama, Glauber, sai para fora. Nesse exato momento, a condição do Glauber é mudada. Passo a ter vida espiritual, porque ele resolveu me dar vida espiritual. Porque ele tem autoridade para me dar essa vida eterna. E ele faz isso com o poder da sua palavra. Sendo assim, para receber esse poder de ressurreição espiritual, é preciso apenas ouvir a palavra poderosa de Jesus. Você deve se lembrar que para curar o filho do centurião romano, foi preciso apenas uma palavra de Jesus. Para ressuscitar Lázaro, foi apenas palavras. Sai para fora. O paralítico, pega a sua maca e anda. Jesus é poderoso para fazer todas essas coisas, mas Ele também é poderoso para ressuscitar mortos espirituais. Mas como eu faço para ouvir essa voz de Jesus? Já que eu não vejo Ele andando agora. Só existe uma maneira. Só existe uma forma de ouvir a voz de Jesus. Lembra que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo? Só existe uma maneira de reverter a condição de alguém que está morto em seus delitos e pecados. Ouvindo a palavra de Cristo. Porque quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Preste atenção no tempo. Tem a vida eterna. Tempo presente. Ora, veja o tempo futuro. Não será condenado. É a garantia do presente e do porvir. É agora e lá. Aqui você já tem a vida eterna que você recebeu dele. E lá no porvir, no dia do julgamento, quando o justo juiz vestir o seu talar preto e você estiver diante dele, saiba, você não será condenado. Aí Jesus diz assim, está chegando a hora. E já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus.
E aqueles que ouvirem, viverão. Já chegou, disse Jesus. Chegará e já chegou. O próprio Deus estava falando com aqueles homens. Eles estavam ouvindo o próprio Deus falando ou afirmando ser Deus. Eles estavam ouvindo a voz de Cristo Jesus, mas eles não deram ouvidos a Ele. Por quê? Porque a vontade soberana de Deus não se cumpriu na vida deles e os pecados deles permaneceram com toda a sua força e se voltaram contra Jesus. Então o Pai tem autoridade para dar vida eterna, o Filho também tem. Porque tal Pai, tal Filho. Quando nós chegamos no versículo 26 e 27, Jesus afirma a sua igualdade também na sua capacidade de ter vida em si mesmo. Somente Deus pode ter vida em si mesmo. Nenhuma criatura tem vida em si mesmo. A vida que nós temos não é nossa. É uma vida dada, é uma vida recebida. Deus deu vida a nós, através de Jesus Cristo. O exemplo do Hiro. Deus deu vida ao Hiro. Eu não tenho vida em mim mesmo ao ponto de poder dar vida para o Enzo ou para qualquer outra pessoa ou para os próximos 10 filhos que eu vier a ter. Aqui o raciocínio é um tanto lógico. Todos os seres vivos foram criados pelo Criador. E somente o Criador possui vida em si mesmo. Lembra? Nele estava a vida, esta era a luz dos homens. E como criatura é impossível ter vida em si mesmo. É impossível conceder vida a outros seres. É impossível. Mas Jesus claramente está dizendo que Ele tem vida em si mesmo. Ou seja, Ele é Deus. Ele é igual ao seu Pai, na sua capacidade de ter vida em si mesmo. Por quê? Tal Pai, tal Filho. Por último, nós encontramos aqui uma declaração de igualdade de Jesus pela sua capacidade de ressuscitar, não os mortos físicos, mas a capacidade de julgar os mortos espirituais lá no último dia. Ou seja, no julgamento final. Então Jesus é igual ao Pai nessa sua capacidade de ressuscitar e julgar os mortos no julgamento final. E esses versos aqui, eles nos apresentam uma assustadora e solene verdade. Nós temos uma profecia a respeito da ressurreição final de todos os mortos. Atente aí para as palavras de Jesus. Vem a hora em que todos os que se acham no túmulo, todos, ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Vem a hora. Os que estiverem no túmulo, eles ouvirão a voz. Eles sairão, se levantarão. Os que tiverem feito bem, ou seja, aqueles que deram ouvidos ao que Cristo ao chamado de Cristo, ressuscitarão para a vida, para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado o mal, ou seja, rejeitaram a Cristo, não lhe deram honra devida, não o reconheceram como o próprio Deus, esses ressuscitarão para o juízo, para a condenação. Essa passagem deveria arraigar-se profundamente em nossos corações e jamais deveria ser esquecido por um filho de Deus. Jamais. Muitos pensam que quando o homem morre, acabou tudo, que o fim do homem é a morte e depois daquilo não existe mais nada. Bom, se isso fosse verdade, removeria do ombro de muitas pessoas o temor do juízo. E todos se entregariam aos seus pecados e se autodestruiriam. Mas a vida não acaba quando você morre. Na verdade, a morte é apenas uma transição para o outro lado dessa vida. Um dia, todos nós estaremos diante do Todo-Poderoso, diante do justo juiz de toda a terra. Você pode não querer estar lá. Talvez você não queira. Mas um dia você vai sair do seu túmulo. Um dia, quando a última trombeta tocar, você estará diante do trono do Todo-Poderoso. Você estará na presença de Cristo. Meu amigo, ninguém vai escapar desse chamado de Cristo.
Ninguém vai escapar. Quando a sua voz os convocar, não temos opção de não aceitar o seu chamado. Teremos que obedecer essa voz. E ao ressuscitarem, os homens não ressurgirão mais na mesma condição que estamos hoje. Haverá naquele dia duas classes de pessoas. Haverá basicamente dois partidos, dois grupos. Porque nem todos irão para o céu. Nem todos serão salvos. Alguns ressuscitarão para herdar a vida eterna. Já por outro lado, outros ressurgirão apenas para serem condenados. Essas verdades, elas são terríveis. É verdade, elas são assustadoras. Mas as palavras de Cristo nesse texto e em outros textos são tão claros e inconfundíveis para nós. Ou você ressuscitará para a vida, ou ressuscitará para a condenação. De acordo com Jesus, só existe uma maneira de se livrar da condenação eterna. É ouvir a sua voz. É ouvindo a sua voz. Se porventura você morrer hoje na condição de morto em seus delitos e pecados, ou seja, se você morrer nessa condição que você se encontra hoje, alguém que não dá ouvidos à palavra de Deus, alguém que não se importa com Deus, que o despreza, que o odeia, se você é alguém que nunca ouviu a voz de Cristo ou rejeitou abertamente a voz de Cristo, se você nunca teve fé gerada em seu coração, se você é do tipo que confia em suas supostas boas obras porque você acha que assim você ganha mérito diante de Deus, isso significa que você vai seguir o curso natural da sua vida. Você vai morrer e um dia você estará diante do trono do Todo-Poderoso, que vai julgar você de acordo com as suas más obras. E não vai demorar muito tempo. Em breve, você morrerá. E um dia você vai estar de frente com o justo juiz. E naquele dia, você não poderá dizer que nunca ouviu a voz de Jesus. Naquele dia, você não poderá dizer que Jesus nunca falou com você. Porque Ele está fazendo isso agora. Ele acabou de gritar a você, a todos os pulmões. Ele acabou de gritar aos seus ouvidos surdos que Ele é o próprio Deus. Ele acabou de dizer para você que Ele possui a mesma natureza de Deus. Versículo 17 e 18. Ele acabou de dizer para você que Ele realiza as mesmas obras que o seu Pai realiza. Ele acabou de dizer para você que Ele é o Todo-Poderoso. E Ele acaba de dizer para você que Ele é soberano. Ele é o Senhor soberano. Jesus se revelou a você dizendo que Ele é digno da mesma honra que o Pai. Esse que você desonra constantemente com a sua incredulidade. No texto que nós lemos, Ele se revelou a você como justo juiz, mas você aposta na sua impunidade. Ele se revelou a você como aquele que possui vida em si mesmo, e você prefere continuar caminhando o caminho da morte. Ele se revelou como justo juiz, que o ressuscitará no último dia para julgá-lo de acordo com as suas más obras. Mas mesmo assim, você preferiu ficar surdo e não deu ouvidos à sua palavra. Dessa forma, naquele grande dia, você será ressuscitado para a sua própria condenação, porque é isso que lhe é cabido. Irmãos, procuramos nos certificar de que nós estamos ouvindo o Senhor agora. A voz de Cristo, ela ecoa através da sua própria palavra, a palavra de Deus. Nós devemos então nos certificar disso. Estamos ouvindo a palavra de Deus agora? Você se preocupa em ouvir a palavra de Deus durante a sua semana? Conheçamos os privilégios, irmãos, dos crentes genuínos enquanto temos vida e saúde, que é o que a maioria aqui tem. Porque um dia a sua saúde vai embora. Ou talvez um dia a voz do Senhor vai soar nos céus, e lá dos céus Ele vai te chamar. E então você estará na presença dEle, após ser removido da sua sepultura, e naquele dia você não vai se sentir envergonhado. Meus amigos,
o julgamento ocorrerá. O justo juiz não poderá, nesse dia, exercer o seu atributo de misericórdia, porque ele já fez na sua vida a vida toda. Ele já demonstrou a misericórdia dele para você a vida toda. Apesar de você negá-lo, você tem vida. Apesar de você negá-lo, você tem comida. Apesar de você negá-lo, você tem forças. Apesar de você negá-lo, não falta chuva para molhar a terra, produzindo alimento para você. Isso é demonstração da misericórdia e da graça de Deus, que a gente chama de graça comum. Mas naquele dia, essa misericórdia cessará para você. Nesse dia, para aqueles que não deram ouvidos à voz de Cristo, eles apenas escutarão a voz de Jesus de uma outra maneira. Apartai-vos de mim, malditos. Uma palavra pesada que Jesus dará àqueles que não escutaram a sua voz aqui na terra. Nesse dia não haverá ouvidos surdos. Todos escutarão essa sentença de Jesus. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Fogo esse que foi preparado para o diabo e seus anjos. Preste atenção nessas palavras de Jesus. Veja o que acontece àqueles que não dão ouvidos à palavra de Jesus hoje. Tais pessoas são malditos e condenados ao fogo eterno. Fogo preparado para o diabo e seus anjos. E o que representa fogo aqui? Fogo representa a santa ira de Deus, que cairá sobre os surdos hoje. Como eu faço para remover essa ira de Deus sobre a minha vida? O que é preciso acontecer? A única solução para que toda essa maldição seja removida da minha vida, da sua vida, é depositando toda a confiança naquele único Deus que pode remover toda a maldição que está sobre nossas cabeças. A palavra de Deus em Gálatas capítulo 3, versículo 3 diz assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Reflita comigo. Todos nós nascemos debaixo de uma maldição. A maldição da lei, porque nós violamos a lei de Deus e nos fizemos malditos. E por causa dessa maldição, merecemos toda a condenação, todo o juízo, todo o punimento eterno. Mas e agora, como podemos remover essa maldição ou sair dessa condição de maldito? Como fugir dessa ira vindoura que está se aproximando de nós a cada vez mais? A única maneira é confiando nossa vida àquele que suportou a sua morte eterna no madeiro. Lá na cruz do Calvário, a ira santa de Deus, com toda a sua força, caiu sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele absorveu toda a ira que nos era devida naquele momento. Ele removeu toda a maldição que estava sobre nós. Por isso, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele se fez maldito em nosso lugar, para que gozássemos das suas bênçãos eternas. Ele tomou a nossa maldição. Eu sempre digo que a ira de Deus, ela se manifesta sempre em dois lugares. Ela se manifesta no julgamento final, no juízo final, quando seremos lançados, ou aqueles que não deram ouvido, lançados no fogo eterno. Ou seja, aqueles que não deram ouvidos a Cristo Jesus. Ou ela se manifesta na cruz do Calvário. A ira de Deus é derramada em dois lugares. Para aqueles que não dão ouvidos a Cristo Jesus ainda hoje, há uma ira que se aproxima. E assim como Jesus disse, através de João Batista, não dá para escapar dessa ira. Quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Para aqueles que têm Cristo como o seu substituto, não haverá mais ira, porque Ele absorveu toda a ira no nosso lugar. Nós sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo, naquela cruz, Ele derramou o seu precioso sangue, o sangue do Cordeiro de Deus, para tirar os nossos pecados. Afinal, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
E nós bem sabemos que o preço da nossa redenção foi o seu precioso sangue. Essa é uma verdade que nenhum crente pode esquecer. A verdade da cruz. Porque é essa verdade que deve nortear as nossas vidas. A cruz deve ser uma lente pela qual nós enxergamos a vida, pela qual nós enxergamos o mundo. Porque é na cruz de Cristo que nós encontramos redenção. É na cruz de Cristo que nós encontramos perdão pelos nossos pecados. É na cruz de Cristo que a maldição foi removida das nossas cabeças. Jesus não quer que seus discípulos se esqueçam da cruz. Você pode se esquecer de tantas outras coisas, mas não se esqueça da cruz de Cristo. Você pode não lembrar de todas as histórias da Bíblia, mas não se esqueça dessa história. A história de um Deus que é igual ao seu Pai em poder, em glória, em honra, que possui os mesmos atributos. Um Deus que se humilhou, se rebaixou ao nosso nível, foi para uma cruz, experimentou a morte, se entregou por nós e ressuscitou ao terceiro dia. Jesus não quer que seus discípulos se esqueçam dessa verdade. Tanto é que, por conta disso, nosso Senhor Jesus, Ele estabeleceu o sacramento da ceia. A ceia, ela possui dois aspectos. Nós somos, na ceia, espiritualmente alimentados pelo próprio Senhor, por isso é um sacramento. Mas também a ceia, ela tem um aspecto memorial. Ela nos faz lembrar de uma realidade passada, de um evento passado. Nós bem sabemos que a ceia do Senhor, ela foi instituída no dia em que os discípulos se reuniram para celebrar a Páscoa com o seu Senhor. E de acordo com o autor de Lucas, o próprio Lucas, isso aconteceu no dia que era comum sacrificar um animal. Na mesa da Páscoa, havia um cordeiro morto, na frente dos seus discípulos. Um cordeiro que eles viram morrer, eles viram seu sangue caindo. Esse cordeiro morto aqui, esse animal, era uma lembrança do que Deus havia feito no passado, quando através do sangue de um animal, livrou os israelitas da morte física, a morte do primogênito. Agora Jesus estabelece uma realidade infinitamente superior, infinitamente maior, e com isso ele estabelece um novo memorial. Agora os cristãos não mais comemoram a Páscoa. Quer dizer, nunca comemoraram, né? Os judeus é que comemoram. Nós não comemoramos a Páscoa porque a Páscoa representa uma realidade já cumprida no povo da antiga aliança. A nossa Páscoa é Cristo, por isso nós dizemos isso. Porque o Senhor Jesus, Ele estabeleceu um novo memorial. Uma nova memória. A memória de que um dia o sangue de um cordeiro, que agora não é um animal, é o próprio Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, foi passado em nossas vidas. Que aquele sangue que verteu na cruz do Calvário foi passado sobre nós, de forma que a morte não pode nos alcançar mais. De forma que nós podemos bradar: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque Ele já levou a nossa morte, já levou a nossa condenação. Sendo assim, a mesa do Senhor, ela representa a nossa salvação de Jesus, através de Jesus. E esse momento nos faz jubilar de alegria, porque a gente percebe o tamanho da graça e da misericórdia do nosso Deus. Deve acender essa alegria nos nossos corações e deve também acender em nossos corações a gratidão. Na noite em que foi traído, o nosso Senhor Jesus reuniu com os seus discípulos para celebrar a Páscoa. E em um determinado momento, o Senhor pega o pão, parte ao meio e diz que aquele pão representa o corpo dele que foi partido em nosso favor. Jesus estabeleceu aqui então essa nova e importante memória para os seus discípulos. Agora não mais celebrariam a Páscoa, que apontava para o livramento físico. Passariam a partir de agora, ao comer o pão, se lembrar do corpo do nosso Senhor Jesus, que foi entregue por eles. A seguir, Jesus toma em suas mãos o cálice, contendo vinho, e diz que esse vinho aponta para o sangue de Cristo, que também seria derramado por eles. O sangue da nova aliança.
O dia em que a ceia foi instituída era o dia do sacrifício pascal. E o sangue era algo comum, porque fazia parte do memorial, como eu disse anteriormente. Só que agora os discípulos não mais se lembrarão do sangue do cordeirinho ou de algum animal. Eles teriam que se lembrar daqui para frente do sangue perfeito de Jesus. O nosso Senhor que nos comprou com esse precioso sangue. Então, seguindo a ordem de Jesus, de celebrar a ceia do Senhor, é preciso ter em nossas mentes, ou ter uma memória ativada. É preciso transportar a nossa mente para o Monte das Caveiras, ou Monte da Caveira, Monte Gólgota. É preciso contemplar a face do nosso Senhor naquela cruz toda ensanguentada. É necessário ver as suas expressões de dor. Afinal, colocaram uma coroa de espinho e essa coroa furava o seu crânio, rasgava a sua fronte. É preciso contemplar os religiosos e também os romanos zombando do nosso Senhor. Esse é o Deus de Israel? Esse é o rei dos judeus? Desça daí. Então vamos crer. É preciso ver as mãos. É preciso ver os pés do nosso Senhor traspassados. É preciso vislumbrar o sangue de Jesus escorrendo pelo madeiro e caindo no chão. Essa é a memória que nós precisamos ter. É preciso sentir o cheiro de sangue do Cordeiro de Deus. Esse é o sangue da nossa redenção. Mas acima de tudo também é preciso ouvir o brado de Jesus. Está consumado. Porque esse brado aponta para uma realidade fantástica para nós hoje. Eu não devo mais nada. Ele pagou toda a minha dívida que era eterna. Está consumado. Essas são as memórias que nós precisamos ter no momento da ceia. Porque essas memórias nos trarão alegria nos nossos corações. Porque elas representam a nossa salvação. Representam o sofrimento que o Cordeiro de Deus sofreu, foi traído, mas nós sabemos que ele fez isso para a glória de Deus Pai e também para a nossa salvação. Vislumbrar Cristo na cruz e não gerar no seu coração gratidão é porque essa imagem não está de forma correta na sua mente. Porque se você entender o que aconteceu ali, o que Deus Pai fez com o seu filho naquele momento, você bradaria de alegria. Você seria mais grato a Deus. Você pararia de murmurar, de reclamar da vida, de reclamar de tudo. Você seria mais feliz. Porque você encontrou tudo quando você não tinha nada, a não ser o inferno na sua frente. Nós vamos fazer isso nesse momento. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor.